Oi, bom dia, senhores. Olha nós aqui, tá? E aí eu tenho para você que está chegando agora, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, tudo bem, mas você vai entender uma observação que eu vou fazer. Ok? Deixa eu colocar o título aqui. O que foi que aconteceu? No vídeo anterior, eu montei esse vídeo aqui, eu me sinto na obrigação de dar uma satisfação para os meus fãs, para os meus seguidores, para os inscritos no canal, enfim. Eu fiz um vídeo sobre marcação azimuth e amplitude. A amplitude propriamente dita, ela é mais usada na navegação astronômica. Tudo bem que o azimuth vai junto, só que eu cometi um erro crasso, que eu peço 1000 perdões para vocês, porque eu como instrutor, né, eu me sinto na obrigação, não é que a gente não possa errar. Só que eu coloquei a medição angular de uma amplitude totalmente inverso do que é o verdadeiro. Tá ok? Então, se alguém fosse ler, alguém que entende um pouco ou muito do assunto, vai dizer, poxa, esse comandante aí, com todo respeito, ele tá doido. Mas foi realmente um lapso que eu cometi, eu tive que voltar atrás. Em alguns minutos eu já tinha 26 visualizações, mas eu tive que excluir o vídeo e voltar com esse. A história do vídeo para amplitude de um astro vai ficar para um próximo, tá ok? Então eu peço 1000 perdões, me desculpem, ninguém é perfeito. E a gente vai fazer esse daqui, está fazendo, mostrando sobre marcação azimuth. O que são isso aí, esses itens? Para que são usados? Tá? Se você assistiu o primeiro vídeo, praticamente é a mesma coisa, eu só tirei a parte da amplitude. Então vamos lá. Já tem o nosso slogan aí, né? O rapaz pensa assim, marcação azimuth, o que são? O que é isso aí? Onde são aplicados? Ah, tá legal. Marcações e azimuth. Marcações, elas são usadas para determinar uma posição no mar. Você vai ver como uma marcação é uma direção que você tira com o equipamento, se baseando na rosa dos ventos da sua agulha giroscópica, via de regra é ela que você vai usar, tá? O que não impede que você use uma agulha manual, daquelas que fica como se você estivesse segurando, como se fosse, com todo respeito, um revólver circular, enfim. E os azimuths são usados para determinar o erro que existe no equipamento da agulha giroscópica em si e os desvios gerados por metais, principalmente nas agulhas magnéticas, que são as bússolas magnéticas. Então vamos lá. Olha, a marcação é a direção tomada de um ponto, objeto ou corpo situado no mar ou em terra. Como, por exemplo, um navio que está lá, você está no seu navio, você vê um barco lá próximo ou longe, tá? Um náufrago ou uma ilha. Você vai passando próximo de terra, você vê um morro, a torre de uma catedral, tá? Quando você vai entrando no Rio de Janeiro, que você vai aterrando para o rio para passar, fundear, por exemplo, na Baía de Guanabara, você vai passar no través da cúpula, da abóbada, tá? Do dome que tem da Catedral da Sé ali, na Presidente Vargas. Quem é do Rio sabe o que eu estou falando. Você tira um farol, enfim. É só você vir aquilo que está, tá, situado no mar, na superfície dele, ou então em terra. Não tem nada acima disso. Tá ok, pessoal? Existem diversos tipos de marcação. Verdadeira, magnética, da agulha, da giro, polar, quadrantal e muitas outras. Mas a que você mais vai usar é a verdadeira. Tá ok? Então vamos aos exemplos. Estou nesse barco aqui, a vela, tá? Isso daqui vamos supor que já está para a parte da tarde, vamos supor, demora um pouco, o sol vai se pôr. E aí eu avisto desse barco aqui esse farol. Eu tive que aumentar as proporções, faz de conta, isso aqui que parece aqui é como se fosse terra, aqui atrás dessa mancha. Então vamos supor que tem esse farol e você consegue avistá-lo. Você só pode fazer marcação, logicamente, de um ponto visível para você, conspícuo. Conspícuo significa todo ponto que ele é visível de uma maneira ou de outra. Pode ser
literalmente falando, pode ser uma boia preta. À noite você vê-la. Alguma forma vai ter que mostrar que a boia está ali. Então o que acontece? Tá o farol, tá? Você tem na sua embarcação aqui, porque é um barco à vela. Podia ser um navio, podia ser um iate, enfim. Aqui dentro você vai ter uma agulha giroscópica, que é uma bússola que aponta para o norte verdadeiro da Terra. Mas quando você olha na bússola aqui assim, ó, olhando como quem olha para baixo assim numa mesa, você vai ver esse norte verdadeiro apontando para lá, dizendo onde que está o norte verdadeiro. Aqui é só para simular norte, tá? E aí você decide olhar, pegar um ângulo de visão que você aviste esse farol lá em terra. Ora, quando você olha, tendo o norte verdadeiro, e vê nessa linha traçada sobre a rosa dos ventos da tua agulha giroscópica, você vai ver um ângulo. Vamos supor que esse ângulo que você viu é 0,85 graus. Vá se acostumando, porque em navegação você não pode falar 85 por extenso. Você fala numeral por numeral, você fala dígito por dígito. 0,85 graus. Esse ângulo aqui, pessoal, nada mais é do que a marcação verdadeira desse farol. Por quê? Porque é o ângulo que você está vendo defasado da tua embarcação em relação ao norte verdadeiro. Imagina essa linha do norte verdadeiro para lá, ó, para cá assim, como se estivesse apontando bem aqui. Vai formar esse ângulo. Então na Terra ele se encontra em relação ao norte 85 graus. Isso é uma marcação. A marcação ela pode ser visual, tá? Ela pode ser através de um aparelho. Você pode usar um radar, fazer uma marcação rodar. Você vê na tela do radar esse farol que deve estar lá, sob a forma de um spot, tá? Que ele fica piscando ou fica mostrando para você. Você pega a rosa dos ventos que tem lá, você joga uma reta que tem na rosa aqui em cima e vai ver, tá? Continuando. Nós temos um azimute, tá? Azimute é uma direção tomada de um ponto situado no espaço, na esfera celeste, ou acima do horizonte do observador, que é você. Como, por exemplo, um planeta, como você vê Marte, Vênus, Júpiter ou Saturno, que são os visíveis. Uma estrela, qualquer Sirius, Canopus, Rasalhago, Enif, Spica, Aldébaran, por aí vai, tá? Pode ser um avião passando ao longe, um foguete, até um drone, se tiver no mar um pouco distante de você, um drone passou, você vai vendo ele passando devagar. Se você pegar a direção dele na sua agulha, você vai pegar um azimute. Então nós fizemos isso. Deixamos o mesmo barco à vela e colocamos aqui em maiores proporções uma estrela. O Sol é uma estrela, tá? Quinta grandeza, ainda tem, se eu não me engano, são 4 bilhões de anos para ele queimar todo o hélio que ele tem ali no centro, mas enfim. Então, essa estrela, o Sol está praticamente se pondo, vamos supor. E você avista essa estrela, tá? Você vai na sua agulha giroscópica aqui e vai ver o norte verdadeiro. Aí você vai lá na sua agulha giroscópica, coloca uma alidade, um taxímetro, um prisma azimutal e olha na direção da estrela. Quando você olhar lá a estrela, você vai ver um ângulo. Vamos supor que esse ângulo aí é 0,60. São 60 graus. 0,60. Isso que você está vendo nada mais é do que o azimute verdadeiro dessa estrela. Por que azimute verdadeiro? Porque essa direção azimutal está relacionada com um parâmetro, tá? Pontificado lá no norte verdadeiro. Imagina que essa linha está para lá para o horizonte, paralela aqui à linha de flutuação. Linha de flutuação é aqui o mar. E você é o super-homem, digamos assim, você sobe. Essa estrela, você vai por cima dela e quando você olha, você vai ver essa estrela bem aqui, não é isso? E vai ver o norte verdadeiro bem aqui. Quando você ligar o ângulo, você vai ver esse ângulo jogado aqui, ó, apontando para ela aqui e aqui. Então, isso é um azimute. A amplitude que eu falei anteriormente vai ficar para uma próxima aula. Por quê? Porque a amplitude ela é o complemento angular de uma direção que nós temos como azimute quadrantal, tá? Então você vai ver o que é um azimute quadrantal. Se ele for 20 graus,
a amplitude vai ser 70. Complemento vai de 0 para 90. Ok, senhores? Eu decidi colocar isso aqui, ó, para lembrar que é uma grande verdade. Mares tranquilos não fazem bons marinheiros. O mar não pode ser o tempo todo tranquilo. Tem que haver adversidade lá para você crescer como profissional, como marinheiro, como pessoa humana. Tá ok? Em seguida eu tenho aqui todos os meus contatos. Então muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Fiquem com Deus.